esta palavra introdutória de um alimento sólido. É só sólido. Uma explanação, entendeu? Este vídeo da série Alimento Sólido. Você que tem a sua apostila, você que já mandou mensagem, que já recebeu a sua apostila em PDF, você que está acompanhando conosco, palavra por palavra, o pensamento diz assim: muitos dos que frequentam as igrejas não se preocupam em adquirir conhecimento. Olha, não sou eu que estou falando. Isso é a média da pesquisa básica que você pode fazer na sua igreja. Se você acha que isso é errado, chegue na sua igreja um dia e pergunte a um irmão que você acha que ele tenha capacidade para responder qual que é a razão da fé dele. Por que ele defende Cristo? O que ele entende? De onde é que veio Cristo? Pergunte a ele. O texto segue assim: acham que apenas frequentar é suficiente para uma vida espiritual frutífera. Vivem como eternas crianças que se afetam com qualquer situação e se deixam abater por qualquer problema. E por que a gente fala isso? Olá, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Oração Milk. Você está gostando da nossa série? O vídeo já vai começar após a nossa vinheta. E eu aproveito, compartilha, inscreva nesse canal e siga-nos. Graça e paz da sua vida, seja muito bem-vindo à Casa de Adoração, seja muito bem-vindo a mais um estudo. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de estudo. Vamos hoje falar sobre a introdução do módulo da aula Alimento Sólido é para Adultos. Quero lembrar você que nós passamos aqui já por alguns caminhos, né? Alguns degraus, nós andamos. Eu estava dando uma olhada aqui. Só para você se ambientalizar no que a gente está falando, nós falamos sobre a autoridade do verdadeiro evangelho, os falsos mestres que geram uma vida inconstante, a autoridade e origem do verdadeiro evangelho, o único evangelho e os frutos da fé. Então nós estamos falando isso por quê? Nós estamos fazendo esse estudo baseado, na carta de Paulo aos Gálatas, mas de uma certa forma nós estamos passando por alguns textos, que estão focados em outras cartas. Por quê? Para que possa fazer todo um contexto para você entender o que se passava naquela época, naquela altura da vida dos apóstolos, e que você consiga entender que essas séries que são intercaladas umas com as outras, elas são séries que fazem verdadeiro encaixe em toda a linha. Então, se você começar a estudar novamente, desde o primeiro, e vir acompanhando até chegar e os demais que virão, se Deus permitir, você vai entender que é uma evolução do assunto. Então, nós vamos falar sobre alimento sólido é para adultos, baseado hoje. O texto que nós vamos apreciar é o texto de Hebreus, capítulo 5. Nós vamos ler esses versos 11, 12, 13 e 14. Né, pastor? Exatamente. A graça e paz na sua vida. Pronto, olha, você que talvez está vendo este vídeo pela primeira vez, eu aconselho a você, através dos nossos links, vá lá, volta, vê alguns vídeos, você vai entender isso, como foi falado aqui. Isso vai encaixando e vai abrindo a nossa mente sobre a palavra do Senhor. Então eu convido você mais uma vez, vem conosco, submerge neste estudo. Hoje é o alimento sólido para os adultos. Temos que comer coisas sólidas. Quem é um bebê, uma criança, vai comer vai tomando o mingau, o leite, coisas mais líquidas. Mas agora precisamos de algo sólido. Precisamos ter um alicerce na palavra do Senhor. Então, esse convite é para você que quer ouvir a palavra do Senhor. Como foi dito sempre aqui nos nossos vídeos. Aqui não tem dogma de igreja, aqui não tem visão humana, nós estamos falando da Bíblia, falando de Cristo Jesus. Amém? Então eu convido a submergir nessa graça do Senhor. Amém?
Abra sua Bíblia, abra sua mente e vamos mergulhar fundo nesse texto, porque o escritor aos Hebreus, é comum a gente falar assim, porque o meu voto pessoal é que realmente seja o apóstolo Paulo, apesar de ter uma divergência na linguagem e um pouco da abordagem ser diferente, mas o foco do ensino é o mesmo. Então, eu pessoalmente acredito que essa carta foi escrita ainda pelo apóstolo Paulo. Mas vamos colocar assim, como a tradição cristã assumiu esse papel de que é uma carta anônima, né? Muitos teólogos, doutores duvidam que seja realmente Paulo por causa das tradições, né, da oratória e da forma com que a carta, o corpo da carta, como ele é escrito. Né? O escritor. Exatamente. Para que você consiga entender, eu não gosto de fazer nada sem contexto, para você focar realmente no ensino de um todo. A carta aos Hebreus, ela começa incisivamente em cima de uma chamada de atenção, não tem saudação, não tem nomenclatura, não tem deste para aquele, não se sabe para quem que é escrito. O contexto da história fala que a carta foi escrita aos hebreus, ou seja, as comunidades messiânicas dos que eram judeus da diáspora, né? Não é comum nesse texto você ver a palavra judeu, porque judeu, tecnicamente, esse termo ele foi cunhado bem depois, né? Existem alguns livros judeus antigos, né, judaicos, que quando foram traduzidos do hebraico para o aramaico, aonde a Bíblia fala israelita ou hebreu, ele usou um termo em aramaico que significa judeu. Então pegou, né, esse termo judeu. Se eu não me engano, eu acho que é o Targum de Onkelos. Eu posso estar falando besteira aqui agora, mas eu acho que é o Targum de Onkelos, né, que é uma tradução autorizada pelos rabinos da época do hebraico para o aramaico. Entretanto, você percebe que quando o escritor ele lança, né, essa carta, é bem a época da dispersão da igreja, é bem a época que Pedro fez a sua carta, que João fez a sua carta, o apóstolo Paulo fez todo o tratado exegético e teológico a respeito de Cristo, né, a respeito da igreja, nessa mesma época, né, um pouco mais, um pouco menos, mas é isso. O texto ele vai direto ao ponto, né? Ele é um texto muito focado e eu acho isso muito fascinante. Começa dizendo a respeito da pessoa do Messias, né? Da revelação de Deus, tendo anteriormente Deus falado através das escrituras, dos profetas, né? E dos escritos e dos anjos e tal, falou-nos ultimamente pelo seu próprio Filho. O que isso quer dizer? O escritor aos Hebreus, ele vem dizer claramente a respeito dos oráculos de Deus. O que é oráculo de Deus? A palavra, etimologicamente falando, né, a origem da palavra, ela vem do latim, né, se eu não me engano é oráculo, alguma coisa assim, e significa realmente boca, significa realmente palavras, né? Falando em termos de divindade, o oráculo é a revelação da divindade na forma humana, do jeito que nós conseguimos entender. Então aqui o escritor está falando a respeito da revelação de Deus para nós, os seres humanos. Falou que Deus ele se revelou anteriormente pelos seus anjos, pelos santos, pelos profetas, né? Pelos textos que tínhamos, e ele vai traçar para nós uma linhagem sacerdotal que ela sai fora da linhagem sacerdotal levítica. Certo? Ele vai citar o nome do sacerdote, né, que nós conhecemos como Melquisedeque, Malchit-Tzedek em hebraico, e ele vai falar a respeito daquele sacerdote da terra de Salém, que virou, né, a terra de Jerusalém, na época em que Abrão passou por lá. Depois da conquista da guerra dos 5 reis contra os 4, está no livro de Gênesis, bem lá no comecinho, você vai perceber que existe uma entrega ali de Abraão para esse Melquisedeque. E não tem quem é Melquisedeque, não se sabe quem é Melquisedeque, nem lá naquela época de Abraão, quanto aqui na carta aos Hebreus, os judeus messiânicos da diáspora,
Não existe uma genealogia desse homem. Contudo, o escritor ele traça para Jesus a linhagem sacerdotal de Melquisedeque. Por quê? Porque ela antecede o patriarcado, ela antecede o sacerdócio levítico, ela antecede a lei mosaica. Entende? Uma vez eu li um escritor, que agora realmente eu não lembro quem é, que ele falava a respeito da vida de Abrão, né? Era um livro que eu tinha, as passagens que Abrão fez. E o mais interessante é que ele concorda com os teólogos rabinos, né? Com os rabinos judeus que ensinam isso até hoje. Que quando Abrão sai da terra e vem a Canaã, ele já tem notícia desse sacerdote, ele já tem notícia que aqui no caso, vamos colocar assim, lá em Canaã, já existia a prática do Deus único, já existia a prática do monoteísmo, né, na sua essência. Por quê? Nós lembramos da descendência de Noé, né? Noé, ele vai gerar 3 filhos, que é o Ham, o Shem e o Yafé, né? Foi traduzido como Sem, Cão e Jafé. Tem algumas bíblias que ainda colocam cão com tio. É muito feio. O nome dele é Ham, né? E esse Ham, ele é pai de Quinam, que a gente traduz como Canaã, entende? Do qual veio todo o problema da maldição e tal. E acredita-se pela tradição judaica, né, ensina a respeito disso, existem livros que ensinam sobre isso, que esse Melquisedeque, o Melquisedeque, ele é o próprio Shem, né? Vamos lembrar aí que naquela época as pessoas viviam muitos anos, certo? Então, não é falado explicitamente na nossa Bíblia, né? Na Bíblia como nós temos. Mas Abraão conheceu Jacó, Abraão falou com Jacó, né? A tradição judaica diz que aquele guisado de lentilhas que Jacó está preparando é para o luto de Isaac quando o Abraão morre. Então, são tradições judaicas, né, que estão incorporadas na teologia deles, que é bem bacana, né? A gente não utiliza isso como doutrina ou pregação, mas vale a pena a gente entender. Por que eu estou falando isso tudo para você? Criou-se uma ideia de que Abrão é o pai do monoteísmo, mas tecnicamente não é, porque Adão já pregava o monoteísmo. Adão já ensinava o monoteísmo aos seus filhos. O Deus único, né? Entende? De onde é que você acha que Abel e Caim tiraram a ideia de sacrifício? Eles não inventaram isso, né? Eles foram ensinados por Adão. E isso foi sendo passado de geração em geração. Quando chegamos na época diluviana e depois quando a arca pousa e os 3 filhos saem com as suas esposas e cada um gera uma nação, né? Nós sabemos que a nação semita, né, que vem de Sem, ou Shem, como é dito em hebraico, ela é a semita, é aquela que fica no Oriente Próximo, né, ali mais ou menos Oriente Médio. O Ham, ele vai dar a tradição, ele vai ter um filho chamado Canam, e o Canam ele vai então ficar naquela posição, né, tem o dos caldeus ali, onde acho que é Síria ou Assíria, alguma coisa assim, o Canam, onde hoje é a terra de Israel, fazendo a ligação, né, da Mesopotâmia com o Egito, e os filhos de Yafé, ou de... como é que é o nome dele em português? Agora eu... Jafé. Os filhos de Jafé vão originar os europeus, né? O povo do continente europeu. E o que acontece? O Shem, ele prevalece ensinando o monoteísmo, né? Então, para o judeu, esse Melquisedeque, o Melquisedeque que Abraão se encontra com ele, é o próprio Shem, né? Fazendo as aulas e fazendo o ensinamento, e ele sendo sacerdote e rei de Salém, como é dito aqui na nossa carta, que o rei de Salém é o rei de paz. Quando o escritor aos Hebreus ele fala com o seu público-alvo a respeito do sacerdócio de Melquisedeque, falando a respeito de que não há genealogia, não há marca, nem nome de pais, nem nome de descendência, e ele compara Jesus como sendo, né, o próprio Messias, sacerdote da linhagem de Melquisedeque, porque depois se estabelece a linhagem vinda do próprio Levi, que é um dos filhos de Jacó, né, na época da lei mosaica.
e a profecia fala a respeito do Messias judeu que eles ainda esperam por vir, que ele vem da descendência da tribo de Judá. Então, essa questão, o sacerdócio, assim, ficou um pouco meio difícil deles entenderem. Quando chega no nosso texto em Apreço, você vai perceber que existe uma chamada de atenção, porque para o escritor, ele queria falar sobre assuntos muito mais profundos, sobre coisas muito mais voltadas a um ensinamento forte, a uma coisa muito mais palpável. E ele deixa bem claro que ele teve que parar e ele teve que retroceder e novamente ensinar a respeito das profecias que falavam a respeito de Jesus, mostrando ele como sendo um sacerdote, aí então, da linhagem de Melquisedeque, né? Por quê? Porque, tecnicamente, para os judeus ele não pode ser um sacerdote porque ele não é levita, né? Mas nós temos que lembrar que na época em que os israelitas estavam saindo do Egito e passaram pelo deserto 40 anos, todo o primogênito deveria ser o sacerdote da família. Nós já falamos isso aqui, tem vídeos anteriores aí que você pode procurar. Todo o primogênito, ele era o sacerdote da família. Mas depois do pecado do bezerro de ouro, houve então a escolha da tribo de Levi, e é por isso que toda vez que o primogênito nasce, existe uma cerimônia chamada Pidyon Haben, que é o resgate do primogênito, né? Que o pai ele vai pagar um valor em peso para o templo, para poder fazer com que no lugar dele entre um levita, né, um sacerdote, e ele esteja livre do trabalho. Só que Jesus ele veio para ser o sacerdote, Messias, o profeta, da linhagem de Melquisedeque. E isso enfoca o tom profético de Melquisedeque. Isso enfoca o tom de professor, de pastor e de sacerdote de Melquisedeque. Quando nós falamos a respeito das profecias judaicas, lembre-se que o povo judeu está totalmente inteirado das profecias desde antes de Moisés, né? A teologia cristã criou esse mito de que o povo de Israel no Egito, o povo de Israel no deserto, eram homens das cavernas, eram homens que não sabiam ler, eram homens que não passavam a cultura, a doutrina. Como é que você pega livros de 5.000 anos de idade? Como é que você pega livros escritos há 2, 3 mil anos de idade? Entende? Então, essa ideia que se formou, que os homens eram completamente iletrados, que eles eram... Isso não é verdade. Existe uma cultura, existe uma tradição para poder comprovar isso. E todo o homem, o primeiro homem, ele era o primogênito da sua casa, ele era o sacerdote da sua casa. Jesus, ele veio para ser o sacerdote do mundo, certo? Quando o escritor aos Hebreus vai para o capítulo 9, o capítulo 10, você já deve ter percebido isso que a gente já falou a respeito desse ensino. É falado aqui sobre a nova aliança, que na verdade era para ser a primeira, né? Era para ser uma única aliança, era para ser assim, vamos deixar bem claro. Deus não tem plano B. Era para ser se os homens não tivessem pecado, né? Era para ser se realmente os homens conseguissem viver da forma com que Deus propôs ao homem no Jardim do Éden, né? Vamos deixar isso bem claro, porque do jeito que eu falei pode-se entender que existe plano B, mas não existe. O plano sempre foi um só. E quando Jesus ele vem e ele demonstra, né, ser o sacerdote dessa linhagem, a linhagem sacerdotal de Melquisedeque, fala-se a respeito de um único sacerdote, um único rei. E para os judeus, para os hebreus, nesse caso, como diz aqui a carta, era para ser muito claro para eles, porque ele já tem essa profecia toda escrita há muitos anos. Há muitos anos. E é por isso que parece que o tom de voz do escritor aos hebreus é tão alterado, né? Se faz necessário escrever para vocês novamente, porque parece que vocês são crianças, vocês ainda estão se alimentando, né, dos rudimentos da fé. Ele usa esse termo, do leitinho fraco, porque não se pode colocar uma doutrina forte para vocês, porque vocês ainda não aprenderam os rudimentos da fé. Enquanto que você pregar Jesus para uma pessoa, um gentio, como somos nós, né, conhecidos como gentio, que não tem aquela cultura judaica toda, a linhagem, que não tem a questão dos livros escritos, não tem os profetas, não tem os reis, que todos eles apontam para Cristo como sendo o Messias, como o Rei do mundo, a pregação ela tem que dar voltas, ela tem que ser uma pregação muito mais elaborada. Para eles era para ser muito mais fácil,
porque eles são os detentores da Torá. Eles são os detentores do que nós chamamos de Antigo Testamento. Tudo aquilo que está escrito que aponta para Cristo, eles têm. Mas mesmo assim, eles não viram o Messias em Cristo. Eles não viram o cumprimento da profecia. Então, quando você lê essa carta, ela vem com um tom de desespero. Por quê? Porque como o escritor fala a eles, né? Daqui a pouco a gente vai ler o texto, você vai entender. Já era para vocês estarem muito mais experimentados nesse texto, já era para vocês serem mestres e estarem ensinando as pessoas a respeito. Ele queria falar algo maior e não conseguiu. Não pôde avançar. Não pôde. Porque as pessoas estavam na sua fragilidade. Exatamente. Não entendiam realmente a lei, não entendiam a Torá. Eles estavam ali todos atrapalhados. Irmãos, vamos relembrar aqui que este vídeo é só introdução do alimento aqui sólido para adultos. É a introdução. Exatamente. Então vamos só dar a introdução e a partir da sequência dos vídeos, nós vamos estar aí destrinchando, aprofundando, submergindo nesse estudo que é preparado para mim e para você, para o nosso coração, para que possamos aprender mais e mais da palavra do Senhor. Amém? Então eu convido você para poder abrir a sua Bíblia, da sua tradução favorita. Se você tiver várias Bíblias, abra várias, isso é fabuloso. E eu vou ler aqui uma versão da Almeida Revista Atualizada. Hebreus capítulo 5, versículos 11 até o versículo 14. Pausa o vídeo, leia o texto com tranquilidade, certo? Depois você escute o vídeo. Se você tiver outras versões, leia as outras versões com tranquilidade, não precisa ter pressa. E o texto começa assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deverias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então você percebe que logo no capítulo inicial da carta, já existe todo um discurso falando a respeito, né, da personificação de Cristo, né? O ser humano que veio, né? A divindade que pairou sobre o corpo mortal de Cristo, ou seja, tabernaculou. O texto é fantástico isso, tabernaculou, porque tudo isso é um mistério, como o apóstolo Paulo fala, né? Cristo é o mistério de Deus, né? Que estava oculto entre os tempos idos e agora foi manifestado aos homens, e manifestou-se em Jesus. Porque tanto lá quanto cá, no livro dos Hebreus, é dito que ele é a plenitude da experiência, ou seja, a plenitude da aparência visível de Deus. E é traduzido nele tudo aquilo que nós não conseguimos ver em Deus. Nós sabemos que Deus está aqui. Deus está aqui, Deus está em todo lugar. Não existe um lugar onde o ser humano possa ir que Deus não esteja. Mas nós não vemos, nós não o sentimos de forma palpável, sensorial. A esse respeito, você vê que o escritor aos Hebreus ele entra muito fortemente nesse texto, falando sobre a necessidade das pessoas terem contato com a palavra da verdade, né? Entenderem os oráculos de Deus, porque do mesmo jeito que esse escritor ele não chega se apresentando e ele não chega colocando nomes, né, para colocar o destino à carta, entende-se que essa carta ela não parou simplesmente nas comunidades messiânicas do seu tempo. Ela é uma carta universal para toda a igreja e ela é tão atual quanto qualquer outra carta que fala do evangelho. Porque hoje em dia você tem muitas pessoas que têm anos de carteirinha de igreja, pessoas que frequentam reuniões e frequentam, como é que se diz, aquelas convenções, os estudos, né?
seminários e cursos e teologias, mas elas não conseguem identificar na prática aquilo que elas pregam. Elas falam para você uma coisa porque já está decorado. É tipo como se estivesse assim, falando um discurso que já está na mente, um discurso decorado, mas não está incorporado nelas, não sabe explicar aquilo. Sim, ela acaba repetindo aquilo que ouviu, mas não está sentindo e não está vivendo aquilo. É praticamente isso. Não está realmente convicto do que está a pregar, está mencionado. Porque ela ouviu, ela gravou, né? E vai repetir. Ela repete, fala muito bem, faz até um contexto, né? Um contexto da escritura, mas ela não vive. Exatamente. Ela não sente, ela não está nesse mover, né? Se mover, de sentir. E realmente ela acaba sendo superficial. E esse é que é o perigo. Porque você vê que há quase 2000 anos atrás existia uma pessoa preocupada com o seu povo, né? Porque ele está escrevendo aqui para o povo dele, são os hebreus, né? Quem são os hebreus? São os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaac e Jacó, anteriormente chamado também de israelitas, né? A Bíblia aparece o nome deles em hebreus na época que eles ainda estavam no Egito, né? Os hebreus do Egito. Depois eles entraram na terra de Canaã e se tornaram os israelitas. Depois as 10 tribos foram dilaceradas por causa da invasão do rei da Síria, Sanherib, né? Senaquerib. E depois aqueles poucos que voltaram, já voltaram 100 tribos. Depois, mais alguns anos, houve então Nabucodonosor, que fez também aquele cativeiro. E quando voltam os judeus, que nós conhecemos, alguns remanescentes da tribo de Judá, alguns remanescentes da tribo de Benjamim, mas são poucas as pessoas, né? Então ficou mundialmente conhecido como os judeus, mas a carta fala sobre os hebreus, certo? Você consegue entender isso porque hebreu, o que vem a ser hebreu? Quando Abraão foi chamado de Avram Haivrit, fala sobre o Abrão, o homem do outro lado. Por quê? Acreditava-se que ele tinha uma opinião contrária a tudo. Né? Era então, o protestante? Sim, ele era o protestante da sua época, né? E como nós já explicamos aqui no início, por que ele desceu de Ur, dos caldeus, para ter contato com o povo de Canaã? Por causa que já existia aqui em Canaã uma certa pregação do Deus monoteísta, já existiam fortes indícios dos descendentes de Noé, né? Noé, como nós já falamos aqui. E ele também existe a conotação do Haivri como sendo o outro lado do rio, né? Porque ele atravessou o rio. Mesopotâmia. A Mesopotâmia. Ele atravessou o rio de Ur, dos caldeus, para chegar... Onde é o Iraque, o Tigre. Irã, isso, exatamente. Por que a gente fala isso? Tecnicamente, vamos colocar assim, de uma forma globalizada. Todos nós que estamos na contramão do Evangelho, nós somos hebreus. Nós somos um povo ivri. Por quê? Nós estamos do outro lado da fasquia, certo? Nós estamos do outro lado da opinião. Nós vamos contra a corrente do mundo. Nós pregamos aqui que o Evangelho ele não é um discurso vazio. O Evangelho não é uma forma de falar bonita. Quando você desliga a luz da igreja, fecha a porta da igreja e vai para sua casa, o Evangelho não fica preso aqui em cima. Aqui em cima porque a gente está na igreja. O Evangelho ele tem que ser parte da sua vida por onde quer que você ande. Então, tecnicamente, etimologicamente, pelo termo ivri, hebreu, todos nós somos hebreus. Não pela nação, não pela cultura, não pela descendência sanguínea, mas por uma questão unicamente de estar do outro lado, né? Nós não vivemos de uma forma coletiva como o mundo vive. Fazendo o que quer, apetece, traindo, matando, roubando, vivendo de uma forma promíscua, fazendo tudo aquilo que dá na telha, porque nós estamos do outro lado dessa moeda. Então, tecnicamente, nós somos o povo ivri que a carta é destinada. E cabe a nós descermos a profundidade dessa carta, descermos a profundidade do Evangelho, para quando, como diz Pedro, né, tendo bem forte a convicção do Evangelho, para quando for perguntado a razão da sua fé. Quando for perguntada a razão da sua fé, você vai dizer o quê? Nós já falamos aqui justificação. Você sabe o que é justificação? Nós já falamos aqui.
Nós sempre batemos nessa tecla. Nós já falamos aqui de remissão de pecados, de redenção. Por que existem essas palavras? De onde é que foi tirado? Você sabe o que é redenção? Do que é uma justiça, né? Você sabe o que é remissão? Sabe de onde é que veio essa palavra? Tem vídeos aí que vai explicar a você por que do uso dessas palavras. Por isso a importância de ver os seguir vídeos. a sequência, né? Sequencial, seguir. Você vai aí realmente... Esse canal, meus irmãos, esse canal foi criado para levar o verdadeiro evangelho. Genuíno, sem dogmas, sem visão humana. É Bíblia. É Bíblia. Você está vendo aqui, nós estamos voltando na história, né? Voltando na história, falando de geográfico também, para entender, para que você entenda esta palavra introdutória de um alimento sólido. É só uma explanação, entendeu? Este vídeo da série Alimento Sólido. Você que tem a sua apostila, você que já mandou mensagem, que já recebeu a sua apostila em PDF, você que está acompanhando conosco, palavra por palavra, o pensamento diz assim: muitos dos que frequentam as igrejas não se preocupam em adquirir conhecimento. Olha, não sou eu que estou falando. Se é a média da pesquisa básica que você pode fazer na sua igreja. Se você acha que isso é errado, chegue na sua igreja um dia e pergunte a um irmão que você acha que ele tenha capacidade para responder qual que é a razão da fé dele. Por que ele defende Cristo? O que ele entende? De onde é que veio Cristo? Pergunte a ele. O texto segue assim: acham que apenas frequentar é suficiente para uma vida espiritual frutífera. Vivem como eternas crianças que se afetam com qualquer situação e se deixam abater por qualquer problema. E por que a gente fala isso? Quando você destrincha bem a carta aos Hebreus, e tem até um comentarista que eu quero fazer menção para você, se você tiver o hábito de comprar, né, os livros de comentário bíblico, livro de estudo, esse homem tem uma pegada muito boa quando fala a respeito da carta. Eu li um comentário dele sobre 1 Coríntios, 2 Coríntios, e esse comentário de Hebreus que eu estou lendo, para poder reforçar um pouco mais a ideia, é o Simon... Ai, meu Deus. O nome do homem. Simon... Achei. Simon Kistemaker. Eu já falei sobre ele aqui na outra vez. O Simon Kistemaker. Ele pega palavra por palavra, versículo por versículo, onde tem uma palavra no versículo que o sentido hebreu, o sentido grego dela pode gerar alguma discussão, alguma divergência, alguma leitura de forma não ortodoxa. Ele vai em cima do significado, como isso era empregado naquela época, qual era o sentido que o escritor queria fazer. Então é um tipo de comentarista que você deveria ler para você aumentar, né, o seu conhecimento. Já falando a respeito de conhecimento bíblico, porque, por exemplo, nós já passamos por muitas situações em que, por exemplo, a igreja que eu frequentei há um tempo atrás era uma igreja que só aceitava usar comentário da CPAD. Você não podia fazer uso da Candeia, você não podia fazer uso da Rede Vida, você não podia fazer uso de nenhum outro comentário que não fosse CPAD. Por quê? Porque é a casa publicadora das Assembleias de Deus. Isso faz com que você tenha uma visão focada no único rumo, entende? Não sei se eles tinham esse tipo de pensamento por causa de medo de perder fiéis ou por causa de medo de a pessoa trocar de igreja, dependendo da teologia que ela for estudar. Mas eu até hoje converso com pessoas que permanecem na Assembleia de Deus e a gente vê que a opinião deles é sempre a mesma. Poxa vida, a Assembleia de Deus ela tem um estudo, mas não multiplica, não sai, não voa. Por quê? Porque só fica naquele livrinho ali. O estudo de domingo é a revistinha Escola Bíblica Dominical da CPAD. O estudo para os jovens, né, que você vai fazer em um grupo familiar, é a revistinha da CPAD. Quando você vai ter assim um grande pregador, o pregador está envolvido com a CPAD.
São ótimos comentários. Eu já li alguns comentários da CPAD. Eu tenho livros da CPAD, livro de hebraico, livro de outro tipo de ensinamento. Só que eu particularmente acredito que você tem que voar, você tem que fluir, sabe? Eu comecei a ler alguns livros do pastor reverendo Hernandes Dias Lopes. Se eu não me engano, ele estava pela Candeia, ou estava por uma outra editora. São comentários riquíssimos, são comentários ótimos para você ler. Embora eu não concorde 100% com cada um deles, mas são comentários que vão expandir sua mente de uma forma absurda. Entende? Então eu vejo esse desespero no escritor aos Hebreus. Porque a instituição faz a pessoa ficar presa só na visão dela. Só pode pensar daquele jeito. Só pensar daquele jeito. E o evangelho é muito mais do que isso. Exatamente. A pessoa tem que ter a liberdade de aprender a palavra do Senhor. Sim, a base é a Bíblia. Base, fundamentos, preceitos e fundamentos é a Bíblia. Mas podemos pegar alguns comentários, como os autores aqui, outro ali, para entender e começar a abrir nossa mente, né? Claro, porque você tem que multiplicar esse conhecimento. Você não pode ficar assim em dogmas, senão você fica ali em dogma, preso em dogma, preso em instituição. Atenção, nós estamos aqui criticando o ministério de ninguém, irmãos. Aqui, este canal foi feito para falar da palavra do Senhor. Nós estamos a criticar nem o A, nem o B e nem o C. Nós estamos só apenas falando aos nossos ouvintes, aqueles que querem aprender a palavra do Senhor, para que possa aprender, aprofundar na palavra, não ficar só naquilo que a instituição fala, livrinhos ali pré-programados para trazer uma visão, e você tem mais campo para abrir a sua visão, não é só, eu sou uma ovelha, a ovelha anda certinha, mas podemos abrir a visão, irmãos, podemos ver, e estudar, aprofundar na palavra do Senhor. A gente critica muito o marxismo, a gente critica muito o socialismo e comunismo. Se você por acaso acredita em alguma dessas vertentes, eu respeito a sua opinião, estou falando aqui a minha, Só que nós da igreja fazemos a mesma coisa. Porque, olha, o irmão está lançando um livro, irmão. Tem que comprar o livro do irmão. Tem que comprar o livro lá do irmão, está lá pela editora tal. E você só pode usar aquela editora. Esse aqui, por exemplo, o Cashmaker, esse livro, Simon Cashmaker, é da editora Cultura Cristã. Editora Cultura Cristã, ela fica lá em São Paulo. Você percebe que existe uma dificuldade, por quê? Eu vim de uma linhagem, eu sei que não parece, que eu estou muito novinho, mas eu vim de uma linhagem, de que você só podia ler a Bíblia Almeida Revista Fiel. Você não podia... Ih, olha, quando lançaram Almeida Corrigida, como é que é? Almeida Revisada e Corrigida, ARC, lançaram aquela Bíblia Bíblia de Estudo Pentecostal. Nossa, top, aquela ali. E quando era uma Bíblia Almeida atualizada, os pastores já olhavam assim, cuidado com essa Bíblia, tem que ter cuidado, irmão. O Apocalipse pode acrescentar, não pode tirar, acrescentar nada. Entende? Hoje em dia, se você pega um tipo de pastor assim e você leva para a igreja dele uma Bíblia NTLH ou a nova versão da NVI, nossa, isso nem é Bíblia. Isso aí nem é Bíblia, está totalmente errado. Por quê? Porque parece que a sociedade bíblica, nesse caso de vocês, a sociedade bíblica brasileira ou a portuguesa no nosso lado, não faz revisão textual. Parece que eles não fazem revisão crítica, parece que eles não seguem o texto dos Receptus ou o texto de Nestlé Aland, que é os mais críticos a respeito do grego. Parece que eles não fazem estudo complementar, porque eles têm um medo terrível, porque mudou ali o vós, vosso para você, pronto, acabou. Não, isso não é Bíblia. Mas, irmãos, é preciso você entender que a Bíblia que você usa, ela tem que estar gasta, ela tem que estar realmente esfarrapada, porque é uma Bíblia que você usa constantemente e você tem o domínio de onde é que está, sabe? É muito comum você vai pegar a Bíblia do irmão para achar um texto e não acha, mas você pega a sua Bíblia e vira ali 2, 3 folhinhas, você já achou o texto.
Isso é uma Bíblia boa, sabe? Uma Bíblia que você sabe onde é que está o texto. Quando você começa a ler outras versões, você começa a lembrar, poxa vida, na Almeida Revista Atualizada está escrito dessa forma. Olha, mas na Bíblia Livre para Todos está escrito dessa forma. Você consegue agregar essas informações e isso faz com que você faça uma exegese muito melhor, entende? Por exemplo, você vai pegar uma Bíblia que fala lá, uma das palavras que Paulo fala, que ele aconselha os irmãos, revistam-se das... Como é que se diz? Oh, Jesus... Foi um texto que eu vi o rapaz fazendo uma crítica textual dele muito boa, falando sobre entranháveis afeições de amor, entranháveis expressões de afeto, alguma coisa assim. Mas por que quando foi traduzido para o João Ferreira de Almeida, ele pegou a expressão entranháveis? Por quê? Porque naquela época eles acreditavam que o amor não vinha do coração ou do cérebro, vinha do estômago, vinha do intestino. As entranhas. As entranhas. Então são entranháveis manifestações de afeto, sabe? E isso, se você for no grego original, não está dessa forma. Está em outra forma. A explicação do texto é que leva a pessoa... Lembra quando a gente falou sobre tradução objetiva, tradução dinâmica, tradução crítica, crítica textual, sabe? Se você é uma pessoa que gosta de estudar e procura fazer uso de livros de teologia, você vai entender do que eu estou falando. Quando o escritor aos Hebreus pega esse texto e fala com eles a respeito dessa possibilidade que eles deveriam ter, a possibilidade de dominar o assunto como sendo professores, é porque, irmãos, eles são o povo do livro, eles são o povo da cultura, estava tudo na mão deles, entende? Eles tinham que ter acesso a essa informação de uma forma a eles se tornarem mestres, como está escrito aqui no versículo. Então, quando nós falamos a respeito de que o alimento sólido ele é para os adultos, nós não estamos proibindo crianças de ler Bíblia. Não é isso. Estamos falando de maturidade cristã, entende? Maturidade cristã. Você sabe a diferença de exegese para exegese? Parece a mesma palavra, né? Mas não é. Exegese com X, E-X-E-G-E-S-E, exegese. É diferente de exegese com S, E-I-S-E-G-E-S-E, exegese. Porque a exegese com X é quando você lê um texto... Mas então a diferença são só as vogais e as consoantes? Vai vendo. A exegese com X é quando você extrai do texto uma informação, você extrai uma ideia. Você entra com a mente aberta, com a mente limpa e lê o texto e ele fala com você. A exegese com S, você tem uma doutrina na cabeça, uma teologia formada na cabeça e você procura versículos que embasam essa teologia. Você entra com um texto, ou seja, com uma ideia pronta na cabeça e procura provas no texto daquilo que você já está com a sua mente focada nisso. Então isso é que é um perigo, entende? É você pegar certos textos que não falam sobre aquilo e você tentar pregar uma coisa e usar esse texto para poder provar que você está certo. E você vê muito disso, hein? Infelizmente, irmão, é assim. Mês passado, eu vi um cara fazendo uma exegese com I-S-E, exegese, dizendo que Jesus ele ficou rico porque quando o José, o pai adotivo dele, morre, deixa a carpintaria para ele e uma mesa que demoraria meses ou até um ano para ser fabricada, ele fabricava da noite pro dia, porque ele era Deus, tinha poder e fazia aquilo tudo. O cara pregou isso, irmão. Tem vídeo na internet. Você vê histórias bizarras como o homem. Eu não conheço o tal do Danal, mas o Danal era um cabo valente porque ele não soltava o cabo. Pelo amor de Deus! São certas exegeses que vão fazer com que você, se você não... Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Que você tem que estar preparado para poder, quando vir um vento de doutrina, esses ventos de doutrina, são essas coisas, cara.
Sabe, aquele pregador famosão que diz que Jesus nunca foi pobre porque ele tinha uma casa de praia em Cafarnaum. Meu amigo, você tem ideia do que esse homem está falando? A Bíblia é clara e diz que a obra missionária de Jesus ela foi apoiada pelas mulheres que faziam artesanato. Eu acho que a gente vai deixar o gostinho para o próximo vídeo. Infelizmente a hora não para, né? Exatamente, para o vídeo não ficar extenso. Isto só foi introdução, né? E você já tá aí maravilhado com muitas informações, né? E no próximo vídeo nós vamos estar aí, né? Na segunda parte, terceira e a quarta parte desta alimento sólido para os adultos. Amém? Temos que crescer, irmãos. Tem muita coisa para a gente aprender. E você, irmão, irmã, ouvinte, entra na nossa bio aí, no nosso link list. Vai estar lá o Zap. Entre em contato, essa apostila chega a você gratuitamente. Artigo PDF, enviada pelo WhatsApp. Nós vamos ter aí, está em projeto ainda, o nosso site vai estar tudo aí, vai entrar nos nossos sites, vai estar tudo conjunto, tudo que é esse estudo, as palavras, vai ser algo aí que é o futuro aí, mas já está quase em projeto, né? Vai ficar tudo mais fácil, né, para você, né, estar conosco neste estudo. E eu agradeço. Eu queria falar mais, mas não tem tempo. Não temos tempo. Vai aí, compartilha esse vídeo, leva esta palavra, faz o ídolo do Senhor, evangeliza, leva essa palavra, irmão. Aqui nós não estamos aqui não tem placa da igreja, aqui não são pessoas que querem aparecer, nós estamos falando aqui Bíblia, levando a palavra do Senhor. Graça, uma nova aliança, algo que transforma a minha e a sua vida. Uma justiça não é minha, não é justiça própria, mas justiça de Cristo, né? Exatamente. Estamos aqui na dependência dele, do Espírito Santo. Eu vejo você no próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe.